Queridos, uma das formas mais simples e comuns de se mostrar amor é o dar, é o presentear. Quando você presenteia, está dizendo: você é importante para mim, eu lembrei de você. Por outro lado, quando você não ganha presente, pensa no caso de ser teu aniversário, de ser dia dos pais, ser uma data em que você esperava ganhar um presente. Quando você não ganha esse presente, logo pensa: estou em falta, estou sem moral, fiz alguma coisa de errado, de alguma maneira eu provei que não merecia ser presenteado. É como se houvesse uma compensação por aquilo que eu passo a oferecer. Eu espero que você entenda o quanto você vale. A minha alegria em te oferecer algo, em te presentear, mostra o quanto você é importante para mim. Como se eu estivesse imaginando, os meus interesses foram lembrados, alguém se preocupou, alguém se lembrou, alguém pensou em saciar os meus interesses, em suprir as minhas necessidades. No mínimo, houve uma intenção. Amém? Toda vez que você ganhar ou dar presentes, tenha isso em mente. Hoje é dia dos pais, e agora pensando em Deus como Pai, vamos imaginar que esse é um dia onde você envolveria todos os seus esforços em presentear o teu Pai Celestial, o teu Deus. Como é que isso poderia acontecer? Como é que nós poderíamos presentear a Deus, mostrando o quanto Ele vale para nós, que valor que a sua presença, que a sua paternidade tem sobre as nossas vidas? Já imaginou pensar em dar um presente para Deus? Normalmente quando você vai presentear alguém que aparentemente já tem tudo, não fica difícil imaginar o que dá. Você pensa num relógio, ele tem; você pensa num sapato, ele tem; você pensa em roupa, você fala: puxa, essa pessoa tem tudo, o que eu vou dar de presente para poder surpreendê-la? Agora imagina Deus. O que será que Deus não tem? Do que será que Deus está precisando? Pense em qualquer presente que você poderia dar a Deus. Outro dia imaginei que seria um presente que agradasse o coração de Deus. Uma gravata. Dê uma gravata a Deus dizendo: Senhor, essa gravata combina com a sua glória. Tem cabimento? Vamos dar uma meia para Deus, coisas que pais costumam ganhar no dia dos pais. Como é que eu vou dar uma meia para Deus, se Ele diz que Ele tem a terra como estrado dos seus pés? Imagina o tamanho desse pé. Onde é que vai achar uma meia dessa? Um pijama. Quem ganhou pijama hoje? Amigo, pelo menos você, hein? Eu ganhei 2. Um pijama? Como é que eu vou dar um pijama para um Deus cuja palavra diz que não dormita nem dorme o guarda de Israel? Não ia usar nunca. Qual presente? O que nós poderíamos oferecer? Obrigado, Boni. Tá tarde já? Tá com pressa de ir embora para casa? Me trouxe um relógio? Tá me acelerando aqui? Obrigado. Que presente, o que nós poderíamos oferecer para satisfazer a Deus? E não há nada que alegre mais o coração do Pai, não há nada que Deus possa desejar mais do que o nosso tempo, do que a nossa atenção, do que a nossa
devoção em resposta ao seu grande amor por nós. O amor de Deus por nós é tão grande, é tão sublime, que Ele não poupou o seu único Filho só para nos ter em sua presença. Amém? Mais do que nos salvar, Ele o fez para nos ter em sua presença. Deus ama estar na presença de seus filhos. O maior presente que nós podemos oferecer a Deus é qualquer movimento que nos aproxime de Deus por aquilo que Ele é, não tanto por aquilo que Ele pode fazer, porque Deus obviamente quer nos suprir, Deus quer nos abençoar, Deus quer nos ajudar, Deus quer nos livrar, Deus quer nos prosperar, Deus quer nos curar. Só que não apenas isso, amém? Deus não quer que nós olhemos para Ele como um pacote de benefícios. Deus é Pai, Deus ama a sua presença, Deus ama o tempo que você gasta com Ele, Deus ama escutar a sua voz, Deus ama escutar a sua adoração, por mais desafinado que você seja. Deus ama quando você dobra o seu joelho e chama pelo seu nome. Ele está ali pronto, Ele se alegra em poder te escutar. Diga para o seu vizinho: Deus espera qualquer movimento que te aproxime dEle por aquilo que Ele é. Na verdade, tudo que Deus faz, os sinais que Ele te dá, as bênçãos que Ele te concede, as maravilhas que Ele te permite viver, a graça que Ele manifesta sobre a sua vida, tem um objetivo. Tudo que Deus faz é com um objetivo: nos atrair para Ele. Quando Jesus veio ao mundo, Ele expeliu demônios, Ele curou pessoas, Ele operou milagres, com uma única intenção: nos atrair para Ele. Sinais, bênçãos, respostas de oração não são um fim, mas são um meio pelo qual Deus nos atrai à comunhão íntima que Ele espera que os seus filhos estabeleçam com Ele. Diga de novo para o seu vizinho, chama a atenção dele, dá uma chacoalhada nele para mim, para ver se entra no coração. Olhando nos olhos, diz para ele: Deus anseia por sua amizade, Ele quer ter intimidade com você. Queridos, como é bom para nós quando percebemos que pessoas estão nos procurando por aquilo que somos. É comum nós sermos procurados por aquilo que nós podemos fazer, por aquilo que nós podemos oferecer, pela ajuda que nós podemos dar, amém? Isso é comum. Agora, como é gostoso quando pessoas te procuram por aquilo que você é, quando pessoas se aproximam, não pelo que você pode dar, mas por aquilo que você significa, por aquilo que você representa. Eu me lembro de uma das maiores experiências que eu tive como pai. Toda vez que o meu filho chorava, eu corria, isso ele pequeno, 2 anos, um dos 3, quando ele chorava, o Reninha chorava, eu corria e levava uma madeira de suco. Ele amava tomar suco, até hoje ama tomar suco. Nós viramos praticamente sócios da Hades, né, de tanto suco de soja que eles tomaram até hoje. Então eu fiz uma mamadeira, eu corri para ele para saciar aquele choro, eu queria suprir a sua necessidade. E como eu fui marcado, quando ele olhou para mim, deu um tapa na mamadeira e pulou no meu pescoço, como quem estivesse dizendo: eu não quero o suco, eu sei que se eu chorar, eu recebo a provisão, mas eu quero você, eu estou chorando porque eu quero um abraço, eu quero a sua presença, eu quero ficar no seu colo. Tem coisa melhor, queridos? Tem coisa melhor? Aplauda Jesus Cristo por isso. Como esse tipo de coisa nos marca. Caçulinha, aos seus 3 anos, de vez em quando me pega na sala, apesar do seu amor declarado e quase exclusivo pela mãe, de vez em quando isso acontece. Não dá para competir, né, mãe? Falei, como é que eu vou competir com uma mãe que parece uma boneca viva?
mesmo assim, às vezes ela me agarra pelo braço, a gente vendo televisão junto, ela me puxa, olha para mim e fala: pai, fica comigo, vamos ver desenho junto. Já não é pai me dá, já não é pai eu quero. Eu amo dar, eu amo suprir o que ela precisa, mas como é gostoso saber que ela me quer por aquilo que eu sou, por eu ser só pai dela. É diferente, é algo diferente de buscarmos a Deus por nossos próprios interesses, amém? Deus precisa, Deus ama, Deus gosta de nos ter em sua presença, gastando tempo por aquilo que Ele é. Nós precisamos inaugurar uma fase onde vamos pedir menos e buscar mais dEle, mais o seu amor, mais da sua presença para as nossas vidas. Ele sempre vai se alegrar, Ele sempre vai nos abençoar, Ele sempre vai se alegrar em responder às nossas orações. Porém, não é só isso. Diga para o seu vizinho de novo: não é só isso. Um relacionamento que estaciona nesse nível com Deus é um relacionamento que não usufruiu nem de 10% do que aquilo que Deus tem a realizar. Ficar no patamar Deus me supre é o mínimo que você pode viver com Deus. Se você ainda está nesse patamar, na verdade você não escreveu história alguma com Deus e ainda não teve uma experiência com esse Deus Pai, com esse Deus de amor. Nossas orações têm sido focadas em nossos próprios interesses. Nossas orações são mesquinhas. Nós estamos muito preocupados com as nossas vidas, com as nossas próprias necessidades. Nós estamos focados em nossos próprios problemas, e às vezes eles são tão bobos, e às vezes eles são tão fáceis de ser solucionados. É como se Deus olhasse para nós dizendo: mas eu já te expliquei. Busque em primeiro lugar aquilo que é nobre, aquilo que é eterno, que é espiritual, e eu te prometi, todas as outras coisas te serão acrescentadas. Por que esse tipo de pedidinho? Por que me trazer esses probleminhas? Por que não só confiar e buscar o meu coração? Nós estamos preocupados demais com o nosso cotidiano, com a nossa rotina, e isso tem de certa forma nos aprisionado. Poucas pessoas têm decolado no seu relacionamento com Deus exatamente em função disso. Nós gostamos de nos aproximar de Deus para trazer as nossas reclamações. Eu, como pastor, às vezes digo: meu Deus, se é comum eu me esgotar de escutar tanta murmuração, como é que isso deve chegar no céu? Como é que isso deve ser para ti? Ah, pastor, você não sabe, o meu casamento é horrível, o meu casamento é terrível, o meu casamento é uma desgraça. Às vezes eu fico pensando: por que casou então? Outro dia eu imaginei, ela deve ser, de tanto que está reclamando do casamento, ela deve ser aquelas mulheres que trabalham no circo, no trapézio. Ela não deve ter tido opção. Acho que a hora que ela pulou e estava sem ter onde se segurar, o homem falou: eu peço a sua mão em casamento, e ela teve que dar. Deve ser isso. Ela trabalhava em circo, e na hora de não cair na rede, ela agarrou e falou: tá, eu vou. Porque tanta reclamação, tanta falta de esperança, tanta falta de fé, tanta disfunção conjugal, tanta coisa que nos impede de viver o todo de Deus para as nossas vidas. Ah, pastor, mas não consigo entender. Mas não vai entender mesmo, amém? Mulher não foi feita para se entender, mulher foi feita para ser amada. Agora, meu ibope foi lá em cima. Já tentou entender mulher? Querido, vai ficar tentando o resto da vida. Tem dois momentos, na verdade, que o homem não entende a mulher: antes de casar e depois de casar. Não vai entender nunca.
Esses dias eu ganhei um hidratante daqueles chiques, especiais, Paul Mitchell, coisa fina. Guardei ele com carinho assim no meu armário, deixei ele ali. De repente eu estou tomando banho e percebo que ele já está no box. E elas têm esse poder de nos confundir. Ela entrou no banheiro, eu falei: querida, você usou o meu hidratante? Elas fazem aquele olhar que você não sabe se é sim ou não. Ele olhou para mim, olhou para o hidratante e fez assim, ó. Você começa a ficar confuso, você fala: será que ele criou perna? Será que espírito está passando hidratante? Foi um demônio que usou meu hidratante? Coisa séria. E nós nos apegamos a cada detalhe bobo, a cada coisinha. E vemos o tempo passando e as oportunidades que temos de crescer no relacionamento com Deus sendo desprezadas. Queridos, Deus ama estar conosco. Deus ama a comunhão com seus filhos. E sabe o que nós precisamos entender? Que mesmo sendo onipotente, Deus tem necessidades. Repete: Deus tem necessidades. Deus tem necessidades. E a pergunta é: quem irá supri-las? Quem irá suprir as necessidades de Deus? Mateus 25, 35, 36, ele disse: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Enquanto nós estamos pensando em nossas necessidades, Deus está dizendo: eu prometi supri-las. Cuide das minhas necessidades. O Senhor de todo o universo, de toda a glória, o único que possui todo o poder, está dizendo que Ele estava em necessidade e que Ele precisava de ajuda para que essas necessidades fossem supridas. E sabe o que disse ainda, verso 40 do mesmo capítulo 25 de Mateus? Em verdade vos digo que sempre o que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Onde estão as necessidades de Deus? Estão mais próximas do que você imagina. Onde estão as necessidades de Deus? Estão diante dos nossos olhos. Toda vez que você escolhe amar a sua sociedade, amar as pessoas que se perdem, toda vez que você se envolve para interceder, para ajudar materialmente também, para pregar a palavra, para usar os seus dons em favor de alguém, para usar os seus talentos em favor das necessidades de Deus, em favor dos próximos. Quando essa é a sua escolha, você se aproxima de Deus numa velocidade que não pode ser medida. Se você tem desejado a presença de Deus, tem desejado a graça, a intimidade com Deus, entenda: nada te faz crescer mais rápido, nada te dá mais experiências com Deus do que a tua escolha de suprir as necessidades de Deus na terra. Diga para o seu vizinho: está na hora de você dar o clique. Tudo bem, não há problemas. Deus usou uma necessidade, uma fragilidade, uma fase da sua vida que você olhou para cima, veio precisando, veio buscando, veio desejando mudança. Deus fez, Deus abençoou, mas é tempo de crescer, é tempo de se desenvolver. Há um próximo estágio, há uma próxima fase. Diga de novo: está na hora de você dar o clique. Não mais o que Deus pode fazer por você, mas o que você pode fazer por Ele. Não mais o que Deus pode fazer por mim, não mais o que a igreja pode fazer por mim, não mais o que o reino pode fazer por mim.
Chega a hora onde eu começo a entender o que é maturidade cristã, e o pensamento e a visão tem que mudar. Não mais o que Deus pode fazer por mim, agora o que eu posso fazer por Deus, o que eu posso fazer pelo reino, o que eu posso fazer pela igreja, o que eu posso fazer pelas necessidades de Deus. Dê uma salva de palmas a Ele por isso. Sinto no meu espírito essa urgência. Deus tem se mobilizado na terra, procurando pessoas que simplesmente creiam, que simplesmente se disponham. Eu sou essa pessoa, eu quero me envolver, eu quero fazer parte disso. Diga mais uma vez, está na hora de você despertar. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem mais para a igreja. Deus tem mais para as nossas vidas, Deus tem mais para esse ministério, Deus tem mais para mim. E enquanto nós continuarmos nos preocupando com as necessidades de Deus, Ele continuará nos abençoando, mas continuará nos fazendo crescer em conhecimento, em intimidade, em amizade com Ele. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus 10. Verso 19. É um texto que fala sobre o privilégio de acesso do cristão à presença de Deus, de acesso do filho à presença do Pai. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, diga, aproximemo-nos, mais alto, aproximemo-nos, diga para o seu vizinho, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé. Repete, em plena certeza de fé. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Repita, quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Quem fez a promessa é fiel. O alarme está soando. O que Deus deseja realizar na terra nos próximos anos exige da igreja íntima comunhão com o Pai, amizade verdadeira com Deus. Deus está levantando uma geração profética que irá atuar no cenário mundial nos próximos anos. Deus está hoje tocando pessoas que serão por Ele poderosamente usadas, inclusive em campos missionários. Agora, quem são os profetas, senão os amigos de Deus? Profetas são aqueles que de tanta intimidade, de tanta amizade com Deus, conseguem ouvir de Deus o que Ele vai fazer antes do que aquilo seja feito. Profeta é aquele que de tanta amizade com Deus consegue discernir os pensamentos, as intenções de Deus, e então tem aval para comunicá-las. Você, meu amigo, para você eu conto, agora vai e divulga, vai e distribui essa mensagem. O convite é esse: aproximemo-nos com ousadia, com intrepidez, em plena certeza de fé, com coração sincero. Agora, coração sincero não basta, porque tantas pessoas sinceras, que amam a Deus, que se santificam, que se separam,
Porque tantas pessoas se consagram de verdade e ainda assim estão dizendo: por que eu não escuto a voz de Deus? Eu escuto testemunhos aqui de pessoas que ouviram Deus, eu leio na Bíblia Sagrada pessoas que escutaram a voz de Deus, eu vejo meus líderes sendo dirigidos por Deus, escutando a voz de Deus, ouvindo de Deus, entregando aquilo que escutaram de Deus. Por quê? Que apesar de toda a minha sinceridade, eu não escuto ainda a voz de Deus. Não é o caso de eu estar chegando agora, eu estou há anos buscando, eu já li a Bíblia de capa a capa. Por que que ainda assim eu não escuto a voz de Deus? Por que que eu não consigo sentir a sua presença como eu sei que eu posso sentir? Porque eu ainda não consegui ser tocado no nível que eu gostaria de ser tocado. Sabe qual que é a resposta? Nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos entrar no lugar onde Deus habita, com essa intrepidez, com essa confiança, pois já não há mais condenação, amém? Nós temos esse acesso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu que dividia Santo do Santíssimo se rasga de fora a baixo. Nós temos acesso irrestrito ao coração de Deus, nós podemos entrar com ousadia, porque toda sentença que nos era contrária já foi rasgada, eliminada, as nossas vestes já foram purificadas, nós temos em Cristo justiça suficiente para entrar em ousadia, com confiança na presença de Deus. Esses são os quesitos, e com coração sincero, com sinceridade, crendo naquilo que Jesus fez por mim, eu posso entrar na presença de Deus. Só que o texto ainda fala de uma plena certeza de fé, e normalmente é exatamente aí que muita gente empaca. Eu tenho a consciência, eu tenho a sinceridade, eu me santifiquei, eu creio, mas está faltando a plena certeza de fé. Isso sabe por quê? Porque Deus responde à nossa fé. Não há nada mais que possa trazer uma resposta de Deus para a sua vida. Não há nada além que possa extrair algo de Deus, se não for por meio da fé, se não for na certeza da fé. Não adianta a sinceridade, não adianta o quebrantamento, não adianta o conhecimento, tem que haver fé. Sabe o que Hebreus 11:6 diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. Para um pouco para pensar nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora eu escolhi, eu quero agradar a Deus. Por isso eu estou aqui. Há um esforço da minha parte em agradar a Deus, mas sem fé, tudo que eu faço perde o valor. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você veio à igreja, se você dobra o joelho para orar, se você ergue a tua voz em clamor, é crendo que Deus existe, amém? Mas mais do que crer que Deus existe, eu preciso crer que Ele recompensa aqueles que o buscam, que há uma recompensa me esperando no final daquela oração, no final daquela busca. Deus responde à nossa fé. Diga para o seu vizinho: Deus só precisa que você creia. Quando você crê com essa plena certeza, essa convicção de fé, a tua aliança com Deus já não é mais algo teórico. A tua experiência com Deus não pode ser limitada. Aquilo que você vai viver com Deus se torna para você mesmo uma aventura.
Sai do campo filosofia, sai do campo entendimento racional. Eu creio que Deus existe, há uma plena convicção de que Ele é galardoador, Ele responde, Ele age, Ele abençoa, Ele recompensa a minha busca. Queridos, sabe o que mais entristecia Jesus? Não o que mais o irritava era exatamente a postura dos religiosos, a hipocrisia. Mas o que mais entristecia Jesus eram as pessoas que não acreditavam que Ele faria o que havia dito que iria fazer. A incredulidade é o que mais entristece o coração do Senhor, porque quando Deus faz uma promessa, quando Deus diz algo, Ele apoia essa promessa na sua própria palavra, com a honra do seu nome. No Novo Testamento nós aprendemos com Jesus que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, que para sadisto é procedência maligna, ninguém precisa prometer, ninguém precisa jurar. Mas há vários textos no Antigo Testamento onde Deus jura por si mesmo. Ele jura pelo seu próprio nome, porque não há ninguém maior que Ele. Então Ele jura por Ele mesmo. E quando nós duvidamos da palavra de Deus, quando nós deixamos crer naquilo que Deus prometeu fazer, nós estamos insultando a sua integridade. Não há nada mais duro para Deus, nada o entristece mais do que perceber nos seus filhos a falta de confiança, a falta de fé. É como se você pudesse perceber dentro da sua própria casa os seus filhos não confiando no suprimento, na provisão, no seu cuidado, no seu amor. Isso fere o coração do Pai, isso fere o coração de Deus. Mateus 6,30 diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Jesus disse isso em relação à preocupação que os discípulos estavam tendo em relação ao seu futuro, o que vamos vestir, o que será de nossas vidas. Nós estamos largando tudo por fé, estamos te seguindo, estamos ouvindo a chamada, vamos deixar muitas coisas para trás. Como vai ficar o nosso futuro? E Ele está dizendo: se hoje eu estou vestindo a erva do campo, que amanhã já não é nada, é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Mateus 16:8, Jesus pergunta: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Preocupados com aquilo que haveriam de comer, o seu sustento. Por que, homens de pequena fé? Mateus 8, 25, 26, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Havia uma turbulência, havia uma tempestade, um vento que lhes era contrário. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que simplesmente não crer, não acreditar? Eu não sei quanto a você, mas dá para perceber aqui o desapontamento, a tristeza no tom de voz de Jesus. Não consigo ver uma exclamação irada, mas triste. Por que a dúvida? Por que uma fé tão pequena? Por que não confiar? Por que não acreditar em quem você é para mim, no amor que eu tenho pela sua vida? Os discípulos, certa vez, não puderam expelir um demônio. Vieram questionar Jesus: Jesus, por que aquele espírito não saiu? E Jesus respondeu, Mateus 17:20, por causa da pequenez da vossa fé. Tanto naqueles dias quanto hoje, a falta de fé continua entristecendo o coração do Senhor. Agora repete comigo em voz alta: tudo que recebemos de Deus é pela fé. Diga em voz alta: Deus não responde à minha necessidade,
Ele responde à minha fé. Amém? Por que há homens de Deus e mulheres de Deus ainda necessitados? Porque Deus não responde à sua necessidade, Ele responde à sua fé. Ah, mas Deus me conhece, Ele sabe do que eu preciso. Ele vai continuar sabendo do que você precisa, mas Ele não responde à sua necessidade, Ele responde à sua fé. O que traz resposta do céu, o que faz o coração de Deus se comover, o que faz Deus entrar em ação é a sua fé, não é a sua necessidade, por mais necessitado que você esteja. Marcos 7 conta a história de uma mulher grega que clamou por libertação da filha. Jesus, minha filha está possessa, ela precisa de libertação. Ela apresenta a sua necessidade, nada mais legítimo. O que pode ser mais genuíno do que o desespero, do que a necessidade de uma mãe que está vendo a sua filha possessa, que está vendo a sua filha controlada, dominada na sua mente, no seu físico, por um espírito maligno. Nada mais genuíno, nada mais comovente. No entanto, ela se achega a Jesus apresentando sua causa. A maioria conhece a resposta de Jesus. A Bíblia nos conta que Jesus veio para salvar, resgatar e aproximar de Deus o povo judeu. Só lá em Atos, quando Pedro tem uma experiência divina, que o evangelho começa a ser pregado também para os gentios, e hoje já não há mais judeus ou gentios, há cristãos e não cristãos, há aqueles que são justificados pela fé ou não, amém, amados? Naqueles dias, Jesus veio só para pregar para judeu, e a resposta dele é um tanto dura. Ele quase que prova a fé daquela mulher, dizendo: deixe, disse Jesus, Marcos 7, 27, 28, deixe que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Amados, algumas interpretações teológicas diz que esse termo cachorrinho era o termo que eles designavam para os não-judeus, que não era um termo pejorativo, mas queridos, querendo ou não, Jesus chamou aquela mulher de cachorrinha, talvez esperando que assim ela desistisse de ter a sua petição atendida, mas conhecendo seu caráter, ele sabia o que poderia extrair dela. Então a necessidade da mulher não fez Jesus agir, ele não se moveu. Ele falou: meu poder não está à sua disposição, hoje é só para Israel. Sabe qual foi a resposta dela? Sim, Senhor, entendo, tua prioridade tem que ser o povo de Israel, mas olha o que ela diz: os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Tudo bem, Senhor, tua prioridade é essa, mas os cachorrinhos comem do que cai do prato das crianças. Atenda em prioridade os judeus, mas eu creio, eu tenho fé, que um pouquinho do seu poder, que um pouquinho da sua virtude, que uma migalhazinha que sobrar para mim, vai libertar minha filha. Uma migalhazinha, Senhor, um pouquinho do seu poder, uma gotinha desse poder vai libertar a minha filha. Não foi a necessidade que moveu Jesus, foi a fé. Depois que ela faz essa declaração, depois que ela insiste em fé, depois que ela mostra o quanto ela confiava no poder de Deus em Jesus, a posição dele muda. Ele diz: por causa dessa palavra, Mateus 7, 29, por causa dessa palavra, podes ir, o demônio já saiu da sua filha. E a Bíblia diz que quando a mulher chegou em casa, realmente ela havia sido liberta, estava sã, recobrou a sua saúde mental e espiritual. Não foi a necessidade, não foi o desespero da mulher, mas foi a fé. Então não adianta chorar
Não adianta dizer, Deus sabe o que eu preciso. Se não houver um posicionamento de fé, você vai continuar precisando. O que toca o coração de Deus, o que move o coração de Deus é a sua fé. Não adianta dizer, Deus sabe o que eu preciso. Você precisa é de fé. Quando você agir por fé, então você vai ver as respostas de Deus, a bênção e as promessas de Deus te alcançando. Quer um outro exemplo? Jesus certa vez estava ensinando a líderes numa casa. De repente, houve um barulho no telhado, uma movimentação, telhas começaram a ser arrancadas do teto daquela casa, a reunião para, e um paralítico começa a ser descido, amarrado em cordas ali por 4 amigos seus. Engraçado porque a Bíblia diz, esse texto está em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz no verso 27 que o poder de Deus estava sobre Jesus para curar. O poder de Deus estava sobre ele para curar. O que significa dizer que naquela reunião, entre aqueles líderes, pelo menos uma pessoa estava precisando de cura. E não é errado dizer que talvez muitas outras pessoas estavam naquela reunião precisando de cura. Eram líderes. Porém, o que rouba a cena é uma pessoa desesperada, descendo em cordas ali. Quando Jesus olha para aquela situação e vê o esforço daqueles homens na busca de uma resposta, vendo-lhes a fé, o texto diz, vendo-lhes a fé, Lucas 5:20, vendo-lhes a fé, eles tiveram fé suficiente para agir dessa forma, para forçar uma entrada. Eles creem, senão não se esforçariam desse jeito. Eles creem que esse homem será curado. E sabe o que acontece? Vendo-lhes a fé, Jesus diz: eu te ordeno, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora pensa a condição dos líderes. Mas nós também precisamos de cura? Só ele foi curado? Nós não fomos curados? Por que a cura é dele e não é nossa? Por que ele recebe de Deus e nós não recebemos? Não receberam, porque nós não podemos receber nada se não for pela fé. Não foram curados porque Jesus não encontrou fé naqueles corações. Diga em voz alta: tudo que eu recebo é pela fé. Agora, como obter e aumentar a fé? A fórmula é muito mais simples do que você imagina. É muito mais fácil do que você imagina. Nós complicamos, a religião torna complexo, mas a fé é muito mais simples do que você possa imaginar. Um pai escutou do filho: pai, de onde é que eu vim? E eu não sei se vocês já tiveram que responder algo assim, mas não é nada mais constrangedor. De onde é que eu vim? O pai pensou com ele: ah, meu Deus, eu sabia que essa hora ia chegar. De onde é que eu vim? Aí depois de 1 hora falando sobre a abelhinha, o abelhinho, o passarinho, a passarinha, o filho ali escutando, atento. O pai pergunta: mas por que você perguntou isso, filho? Aí o filho diz: ah, pai, eu só queria saber, porque meu amigo disse que ele veio de Uberaba. Era uma coisa muito mais simples do que ele imaginou. A fé é simples. Certa vez os apóstolos disseram, Lucas 17, 5 e 6, Jesus, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos queriam essa fé. Jesus exigia desses homens coisas que eles não conseguiam naturalmente fazer, eles precisavam de fé. Aumenta então a nossa fé. E olha a resposta:
Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dar ordens à natureza. Qual que é a condição de um grão de mostarda? Jesus comparou a fé a uma semente. A semente é pequena, mas ela contém o potencial de se tornar uma grande árvore. Agora, como conseguir essa semente? Como fazê-la crescer? Mais simples do que parece. Romanos 10, verso 17. E assim, repete comigo, e assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diga em voz alta, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Queridos, é tão simples que nós corremos o risco de negligenciar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando uma alma se dispõe a se expor à palavra inspirada, revelada, viva, rema, a sua fé é aumentada. Perceba que enquanto você evitou escutar a palavra de Deus durante a sua vida, nada mudou e nada aconteceu. Mas no dia em que você escolheu sentar, decidiu entrar, escutar, se expor àquilo, a pregação da palavra, a liberação do evangelho, a palavra que em si é poderosa, te fez mudar de opinião, despertou em seu ser algo que não estava vivo, que estava adormecido, porque você ouviu a palavra de Deus, a fé aconteceu, você teve vontade de crer, você quis escutar mais, isso gerou uma sede. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vem, quando você escuta, a tua fé aumenta. Agora, quando você se afasta, quando você se distancia, a tua fé se enfraquece. Por que nós vemos pessoas que em outro tempo foram entusiasmadas, animadas, ungidas, envolvidas nas coisas de Deus, e de repente, passando um tempo sem ouvir a pregação, sem ouvir a palavra, começaram a se enfraquecer? Vou fazer uma viagem, vou passar 4, 5 meses fora do Brasil. Então garanta que pelo menos uma semana você vai se sentar para meditar, para escutar e para deixar que a palavra de Deus penetre em sua vida. Preserve essa aliança. É simples, mas quando nós negligenciamos essa verdade, nós somos roubados. Quantas pessoas que em períodos curtos, viajando para fora, viajando a trabalho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, sem ouvir a pregação da palavra, enfraqueceram a sua fé e viveram as suas piores quedas. É por isso, diga para o seu vizinho, é por isso que sempre vai haver uma luta para te afastar da pregação, para te afastar da palavra. Há um esforço, às vezes terrível, que você precisa fazer para estar aqui ouvindo a palavra. Tem alguém que não quer, definitivamente não quer que você escute a palavra. Quanta gente hoje na UTI espiritual, por longos períodos, sem escutar a ministração da palavra. Por que você acha que é um esforço no inferno em difamar pregadores? Porque Satanás sabe que a palavra que sai da boca de um pregador te ministra, te alimenta. Agora, quando você escuta difamações, quando você escuta calúnias, você já não consegue prestar atenção no que o pregador está dizendo, você só se lembra da difamação, você só se lembra do que foi dito sobre ele, você não presta mais atenção naquilo que ele está dizendo. A palavra já não entra mais em seu coração como deveria entrar. Por que há esse esforço? Por que de repente parentes chegam em casa na hora de vir para a igreja, compromissos surgem, coisas acontecem para te impedir de escutar?
Agora, como fazer para essa semente crescer? Eu tenho a semente, eu escutei a palavra, ela habita em mim. Como fazer a minha fé crescer? Não quero só obter, mas quero crescer. Queridos, Jesus muda de assunto de uma hora para outra. Ele estava falando de semente, de grão de mostarda, e Lucas 17, 6, 10 diz: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ele começa a falar de um servo, muda a parábola, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, depois comerá tu e beberás, porventura terá de agradecer ao servo, porque esse fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos tenho ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Jesus para de falar de semente e começa a falar de um servo, e quando ele fala servo, pense num escravo. O que acontecia na época de Jesus, alguém que não tinha direito algum para nada, a sua função era trabalhar e era servir, era priorizar o seu patrão, o seu dono. Depois ele pensava em ele mesmo comer, depois ele pensava nas suas necessidades. Jesus usa o exemplo desse servo e diz: esse servo voltou de um dia de trabalho, o seu patrão está lá comendo, ele vem, ele ainda tem que servir o patrão. Não espere esse que vai ouvir um obrigado do patrão, porque ele só fez o que tinha que ser feito, ele só cumpriu a sua obrigação, e na sua obediência, fazendo o que ele deveria fazer, ele se mantém. Sabe o que Jesus quis ensinar com isso? Que a fé cresce quando você obedece. Diz para o seu vizinho: a fé cresce. Sua fé cresce quando você obedece. Por que há tanta gente que não cresce em fé? Eu creio em Deus, eu amo a Deus, porque nunca esse amor se transformou em obediência. Eu creio, mas eu obedeço. Amados, intimidade é proporcional à fé. Deus deseja ter intimidade conosco. Está havendo algo novo em nosso meio. Deus está nos levando a um tempo onde nós vamos precisar escutar e discernir o que Ele está dizendo. Nós vamos nos encontrar durante esse período de jejum diversas vezes, simplesmente para orar. Aliás, faço um convite a todos vocês: amanhã, 8 horas da noite na igreja, nós estaremos ali até as 10, orando e adorando a Deus. Nós queremos escutar de Deus, queremos receber músicas que venham de Deus, queremos escutar e discernir revelações profundas da palavra de Deus, queremos saber exatamente aquilo que Ele deseja que nós venhamos realizar, queremos apresentar a Ele tudo aquilo que temos crido que são projetos de seu coração, para que Ele possa nos avaliar e nos dar direção. Não falte, procure uma vez por semana durante esses 40 dias, estar na igreja numa dessas reuniões de oração, toda segunda-feira das 8 da noite até as 10, não mais que isso, porque intimidade é proporcional à fé. Se eu quero ter intimidade, eu tenho que ter fé. Se eu não tenho fé, eu não tenho intimidade. Olha essa equação: intimidade é proporcional à fé, e a fé é proporcional à obediência. Quantas pessoas hoje envolvidas na obra, mas já sem a mesma intimidade com Deus? E por quê? Por que de repente esse esfriamento? Por que de repente essa apostasia? Por que de repente esse peso? A minha comunhão com Ele não é mais a mesma. Aí você volta no tempo, você vai perceber que houve uma ruptura, que houve desobediência, e quando a desobediência entrou, a fé diminuiu e a intimidade se desfez. Se eu desobedeço, a fé diminui e eu perco já a intimidade. Pensa na figura de um marido. Ele supre a casa, ele ama a esposa, não deixa faltar nada, cuida da esposa, tenta fazer por ela o que ele acha que ela precisa, mas ele simplesmente tem um errinho na sua vida. Ele escolheu arrumar
uma amante? Ele supre, ele paga as contas da casa, põe comida na mesa, não deixa faltar nada para a mulher, está cuidando dela, mas arrumou uma amante. É uma única coisa que ele fez de errado. Como é que vai ficar a aliança entre esse casal? Porque ele fez um monte de coisa certa, a mulher vai conseguir ter o mesmo nível de intimidade com ele? Ou esse erro vai colocar tudo a perder e essa aliança vai acabar se desfazendo? Ou quase? O nível de intimidade num casal assim se rompe instantaneamente, não é algo progressivo. E a nossa comunhão com Deus é igual. Quando há o pecado, quando há desobediência, ela é interrompida. Se não houver um arrependimento verdadeiro e profundo, ela é interrompida. Você vai olhar para trás com saudades do período que você ouvia Deus, que você sentiu o poder de Deus. Onde há desobediência, onde abaixa o nível de fé, a intimidade se perde. Se eu peco deliberadamente, não estou falando do pecado seguido de arrependimento, perdão, mas se eu peco deliberadamente, eu vou ter muita dificuldade em me aproximar de um Deus vivo de novo. Se eu escolho ficar pecando sem arrependimento, se eu estou ocultando os meus pecados, eu vou ter muita dificuldade em me relacionar com um Deus santo de novo. Sabe o que vai começar a acontecer? Você vai estar na mesma igreja, no mesmo ambiente, cercado das mesmas pessoas, cantando os mesmos louvores, ouvindo o mesmo pregador, mas você já não se sente parte daquilo. Você começa a se sentir um peixe fora d'água, você começa a achar que de alguma forma você ali é intruso, porque já não faz mais parte disso, já não faz mais parte do corpo. É exatamente assim que pessoas se perdem. Agora, se eu peco e se eu sou rápido em me arrepender, eu vou recorrer ao meu advogado, vou recorrer a Jesus, eu estarei livre de toda condenação, e o sangue de Jesus vai me purificar, vai me justificar, e a conexão vai ser restabelecida. Mas o que eu não posso perder é a intimidade, porque tudo depende da intimidade. O sucesso dos meus projetos, meu sucesso profissional, o sucesso do meu ministério, o sucesso das minhas produções, das minhas criações, dependem diretamente da intimidade que eu tenho com Deus. Se eu perder essa intimidade, eu vou viver uma fase de seca, as portas se fecham. Então, pequei, errei, eu devo correr rápido para os pés de Jesus, eu devo rápido me acertar com Ele, eu tenho que confessar, não posso guardar para mim achando que o tempo perdoa pecado. Mas tudo bem, eu busquei, eu criei plenamente, recebi o perdão, fui justificado. Então se prepare, você vai crescer nesse relacionamento com Deus. Deus tem coisas novas para cada um de nós aqui. Pense em tudo que você já viveu com Deus ministerialmente até hoje. E se eu te dissesse que você não chegou nem na metade do caminho? E se eu te dissesse que Deus está preparando um tempo onde vai te surpreender com novidades? Pense em tudo que você acha que você já fez de bom para Deus. E se Deus estiver te dizendo agora que isso era só um treinamento perto daquilo que você ainda vai fazer para Deus. Pensa na história que você escreveu até hoje. Eu estou te dizendo que Deus usou todas as circunstâncias só para te treinar, só para te adestrar, para que você pudesse hoje começar a viver aquilo que Deus quer que você viva. É isso que Deus está fazendo com a igreja no Brasil. É isso que Deus está fazendo com a igreja brasileira. Nós vivemos uma fase de crescimento. Glorifique a Jesus Cristo, Ele é digno. Não dá para explicar passo a passo o que é a intimidade com Deus. Com cada um Ele vai escrever um tipo de história, com cada um Ele vai se relacionar com um jeito, de uma forma. É que nem você tentar explicar para um noivo passo a passo o que é a intimidade com a noiva. Não dá. Você vai só ensinar o comecinho, você vai falar, passo 1, diga, você é linda. Passo 2, passe a mão no cabelo dela, faça um carinho, um cafuné. Passo 3, apague a luz. Não dá para passar para o passo 4, dá, a partir dali é o casal, não é isso?
Quando você começa a se relacionar com Deus, é o mesmo. O Espírito Santo começa a te guiar. E cada dia vai ser um dia diferente. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Intimidade é a palavra. Você está prestes a viver, ou pelo menos tem a oportunidade de viver, uma das maiores experiências da sua vida cristã. Deus está convocando a sua igreja a um novo plano. Não dá para nos apegarmos naquilo que acreditamos ser importantes para nós. Tem que haver um amadurecimento. Se eu me interessar pelas necessidades de Deus, eu já não vou precisar me preocupar com as minhas necessidades. Há um novo ângulo, e através dele a minha vida precisa ser avaliada. Tem mais de Deus. Tem mais de Deus. Você consegue se lembrar das suas primeiras experiências, do dia da sua conversão, de como Deus se revelou, como aquilo foi deslumbrante, você não conseguia falar em outra coisa, teu único assunto era Jesus e o reino. Você obteve a fé. Agora, o que aconteceu? O que aconteceu para que ela se estagnasse? Não adianta obter, tem que haver um crescimento. Da mesma forma que Deus se revelou naqueles primeiros dias, Deus quer continuar se revelando. Vai ser como um reavivamento espiritual. Um nível de experiências com Deus, de amor por Jesus, de paixão por sua presença, será superior a tudo aquilo que você viveu até hoje. Não interessa mais tanto o que Ele pode fazer por você. Mas é hora de olhar para a sua própria constituição, para a sua formação, para os seus dons, e saber que Ele conta contigo, que Ele quer te usar, que há uma geração morrendo, que há pessoas que dependem de um posicionamento teu. Você pode fazer muito mais do que tem feito, mas como tudo nessa vida, você precisa de uma motivação, de um motivo, e esse motivo só tem aquele que é íntimo de Deus, só tem aquele que entende a dor do coração de Deus, só entende aquele que sente as lágrimas do choro de Deus. Feche os teus olhos. O que Deus vai fazer nos próximos anos vai deixar bem claro quem teme e quem não teme o seu nome. Cada vez isso vai ficar mais marcante, mais fácil de se discernir. Se a intimidade não for gerada, se não houver fé, se não houver obediência, vai ficar cada vez mais difícil ser cristão. Vai ficar cada vez mais difícil ficar em cima do muro. A mornidão cada vez vai ser o pior lugar, a pior condição de se estar. Nós vamos começar a adorar. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus imputar em seu ser esse desejo por comunhão íntima com Deus. Tudo depende dessa intimidade. Se você não criar esse relacionamento, se não houver um rompimento, o teu relacionamento com Deus
estará fadado ao superficialismo. Feche teus olhos. Não importa quem você seja, não importa o quanto você já tenha andado com Deus. Deus quer escutar a sua voz. Não peça nada. Mas comece a dizer o quanto você entende que Ele deseja a tua amizade. Você vai se aproximar de Deus como um filho se aproxima do pai. Não para pedir, mas para dizer: eu amo a tua presença, Pai. Eu quero te conhecer. Não quero só o teu favor, não quero só as tuas mãos, mas eu quero a tua face, eu quero o teu coração. Eu quero amadurecer. Eu sei que se eu confiar plenamente, nada vai me faltar. Nada vai me faltar. Eu serei diariamente surpreendido por tua provisão. Eu simplesmente creio nisso. Existe fé. Eu creio nisso. Eu acredito, está escrito. É uma promessa que o Senhor me fez. Eu só confio. Coloca o teu coração nisso. Junto ao coração do Pai existe um lugar de perfeita intimidade com Jesus, e é nesse lugar que eu quero estar. Me ensina a te adorar, pois teu filho sou e tu és meu Pai de amor. Repete essa estrofe com teu coração. Existe um lugar onde as palavras cessam. Existe um lugar onde os teus olhos podem tudo ver em mim. E é nesse lugar que eu quero estar. Minha verdade apresentar, pois livre quero estar. Existe um lugar, existe um lugar junto ao coração do Pai. Existe um lugar de perfeita intimidade com Jesus, e é nesse lugar que eu quero estar. Me ensina a te adorar, pois teu filho sou e tu és meu Pai de amor. Existe um lugar onde as palavras cessam. Existe um lugar onde os teus olhos podem tudo ver em mim. E é nesse lugar que eu quero estar. Minha verdade apresentar, pois livre quero estar. Eu me alegro, Senhor, me alegro por saber que posso te encontrar nas asas do louvor, te alcançar, te abraçar e dizer: te amo, Senhor, Deus meu e Rei. E prostrado aos teus pés, abrir meu coração
te contar o meu dia, derramar minha oração e com lágrimas no olhar e a certeza que comigo estás, com gratidão me alegrar em ti, descansar em ti, me alegrar em ti. Eu me alegro, Senhor, me alegro por saber que posso te encontrar nas asas do louvor, te alcançar, te abraçar e dizer: te amo, Senhor, Deus meu e Rei. E prostrado aos teus pés, abrir meu coração, te contar o meu dia, derramar minha oração e com lágrimas no olhar e a certeza que comigo estás, com gratidão me alegrar em ti, descansar em ti, me alegrar em ti. Há pessoas que estão aqui nessa casa que estavam sendo praticamente sufocadas por preocupações geradas por circunstâncias. É uma situação tão séria que você vem perdendo a tua paz, vem perdendo o teu sono. Na verdade, de ontem para noite de ontem para hoje você praticamente nem dormiu. Nessa hora, Deus está derramando sobre a tua vida a paz, porque em resposta à tua confiança, algo de poderoso e sobrenatural está acontecendo. Nessa noite você vai sentir a diferença ao deitar a tua cabeça no travesseiro. Você vai conhecer um Deus que te dá paz em meio à guerra, uma paz que excede o entendimento. Descansa nele, confia nele, porque ele é o teu Senhor, ele é o teu galardão, ele é a tua promessa, ele é a tua promessa. Há pessoas que estão hoje nesta casa, a opressão gerada pela ansiedade tem sido tão séria, que já faz tempo que você não consegue orar como orava, buscar a Deus como buscava. Houve um esfriamento em função de ansiedade. Ela foi tão séria que você se sentiu de alguma forma desapontado, decepcionado com Deus. Mas nessa noite, porque você se posicionou diante do Pai, há um refrigério vindo sobre a tua vida, há refrigério sendo derramado sobre a tua alma, e a tua condição já não será a mesma. Quando você crê e tem aliança com Deus, Ele paga as tuas contas, Ele salda as suas dívidas. Quando há pacto com Deus, quando há confiança, quando há fé, quando você entra na presença de Deus, simplesmente crendo que a necessidade será suprida, a tua fé alegra o coração de Deus. Ele dá ordem aos anjos, e os dias que se seguem provam a fidelidade de um Deus, a fidelidade de um Deus imutável. Busca a face, busca a intimidade,
pois ela não será só o segredo do sucesso. É ali, em intimidade com Deus, na presença de Deus, que você vai encontrar cura para as suas feridas, que você vai encontrar a alegria que te foi roubada. É ali que você vai recuperar o seu chão. É ali que você vai entender o porquê da perseguição. É ali que você vai entender. Busca, busca, busca. Busca acima de todas as coisas essa intimidade, porque Deus está preparando grandes coisas para o teu futuro. Mas você determina o que acontece amanhã, com a aliança que faz com Deus hoje. Se prepare para grandes experiências com Deus. Há pessoas aqui que vão começar a ter sonhos onde Deus vai revelar a sua vontade. Há pessoas aqui que vão receber visões de Deus. Mas se prepara, se abre para o sobrenatural. Há profetas aqui que vão ressuscitar, que estavam enterrando talentos, que estavam se sentindo parados, estavam sentindo-se distantes de sua chamada. Deus vai começar a te levantar, vai resgatar a tua autoridade profética, vai resgatar a tua comunhão com Ele, e vai de novo te usar, só que agora mais do que Ele já te usou no passado. Ele encontrou temor, Ele encontrou confiança, Ele encontrou fé. Mantenha-se nessa fé, cultive essa amizade, proteja a tua comunhão com Deus, o escutar a palavra, e acima de todas as coisas obedeça essa palavra. Envolva-se com a tua missão, e você vai se aproximar de Deus. Você vai se aproximar de Deus, ou você vai criar uma intimidade com Deus como nunca antes aconteceu. Lembra-te do teu primeiro amor, porque o que você está prestes a viver excede em número, gênero e grau tudo aquilo que você viveu nos primeiros dias da tua caminhada. Você está prestes a ser chacoalhado pelo Espírito Santo. A unção que Deus determinou nas regiões celestiais começou a ser derramada sobre essa nação, começou a ser derramada sobre a sua vida. Haverá uma revolução. Essa revolução vem como resposta de orações que têm sido feitas durante todos esses anos. O teu papel é só preservar a tua amizade com Deus. Mais do que preservar a tua aliança ministerial, preserve a tua intimidade com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Se você está aqui hoje, ainda que como visitante, e você hoje cede à voz que já vem gritando dentro de si, cede à sede da tua alma pela presença de Deus, pelo perdão de Deus, por intimidade com o seu Criador. Se hoje você toma uma posição diante de Deus dizendo: Senhor, agora eu desejo, agora eu quero, agora eu vou te buscar, eu quero conhecimento, eu quero a plenitude, eu quero a intimidade, mais do que a proteção, mais do que o favor, eu quero a intimidade. Onde quer que você esteja, levante a tua mão direita bem alto, bem alto, como se assim você pudesse chamar a atenção de Deus, bem alto, e declara assim comigo: Jesus Cristo, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. A partir de hoje, a minha vida tem um novo sentido. Eu creio em tua palavra, eu recebo essa fé, e eu vou crescer em fé. Escutei a tua palavra, crie em tua divindade, e a partir de hoje, a minha vida pertence a ti. Perdoa os meus pecados,
apaga as minhas iniquidades e me dá a chance de viver uma vida nova para a tua glória, para a tua glória. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero respostas. Eu quero amizade contigo. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós oramos por essas pessoas com as suas mãos levantadas e te pedimos: cumpre a tua palavra, Pai. A transparência, a verdade, a fé, sela-os e marca-os para a glória e honra de teu santo nome. Que ninguém se perca, mas que todos façam uso desse acesso irrestrito à tua presença. Revela-te como tem se revelado a todo aquele que tem te buscado, em nome do Senhor Jesus. Como igreja os recebemos para a glória e honra de seu nome, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus, igreja. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos nos colocar de pé. Há pessoas aqui que pediram: Senhor, eu quero minha aliança restaurada. Eu quero a minha aliança restaurada. Eu quero viver essa promessa mais do que eu já vivi até hoje. Então estenda as suas mãos. Deus escutou a tua oração. Deus escutou a tua oração. Você pediu isso a Deus. Senhor, eu quero viver essa promessa. Eu quero olhar para trás, perceber tudo que eu vivi de intenso contigo na minha história e saber que o que os próximos anos preparam excede em muito tudo que eu concebi como excelente. Deus ouviu a tua oração. Deus está escutando o teu clamor. Ele está te dizendo: busque, busque, busque. Oh, tecada baixai, porque todo aquele que buscar vai encontrar. Busca-me-eis e me encontrareis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Oh, deposita o teu coração em Cristo, deposita a tua fé em Jesus e clama e busca e procura com alegria, procura com dedicação. Oh, se esforce nessa busca, gaste tempo nessa busca. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Ah, te cantarei basso de candanai. Dê ênfase a essa busca, dê ênfase a essa busca, e você vai conhecer a Deus num nível de intimidade que você ainda não experimentou. Oh, te carabalabasso de andanai. Aleluia, aleluia. Dê as mãos para quem está ao seu lado. Oh, louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Declare comigo: Jesus, eu desejo essa intimidade. Eu quero te conhecer profundamente. Eu quero escutar a tua voz constantemente. Que os nossos laços sejam estreitados, mas eu busco essa intimidade. Eu estou respondendo ao teu amor. Eu faço aqui uma aliança contigo. A minha intimidade contigo será preservada. Eu vou permanecer escutando a tua palavra e obedecendo a tua palavra. E todas as vezes que a nossa comunhão for interrompida por meus pecados, me alerta, Espírito Santo, porque prontamente eu vou me acertar com Deus, apresentar o meu arrependimento, receber perdão e reestabelecer a minha comunhão com Deus. A minha chama não vai se apagar, eu não vou me distanciar, a minha fé não vai ceder a padrão de ritual, mas a minha fé será vivificada, pois sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Levanta a mão no teu vizinho e repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Dia nos dai hoje,
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.